Tem dias em que a mente parece virar contra você, e isso não acontece porque algo realmente ruim aconteceu, mas sim porque, de repente, surgem pensamentos que tomam conta do seu espaço interior, como se fossem donos de tudo, pensamentos que sussurram que você não está fazendo o suficiente, que você vai falhar de novo, que as pessoas ao seu redor estão todas melhores do que você, mais produtivas, mais confiantes, mais felizes, enquanto você se sente estagnado ou confuso, como se houvesse algo de errado em simplesmente ser quem você é. E o mais perigoso disso tudo não é o surgimento desses pensamentos, porque eles fazem parte da natureza humana. O verdadeiro problema começa quando você acredita neles sem questionar. Quando você aceita tudo que sua mente diz como se fosse verdade absoluta, sem perceber que na maior parte das vezes ela está apenas repetindo medos antigos, inseguranças alimentadas com o tempo e vozes que nem sempre nasceram de você, mas foram herdadas do ambiente, das experiências e das feridas mal cicatrizadas. É como se a mente criasse um roteiro silencioso, sombrio e cheio de distorções, e você, sem nem perceber, assumisse o papel principal daquela história sem sequer se perguntar se aquilo tudo faz sentido, como se fosse um ator interpretando uma peça que nem escreveu. Mas e se eu te dissesse que não precisa ser assim? Que você pode, sim, parar de atuar, deixar o palco mental do drama diário e assumir o controle do roteiro da sua vida? Que é possível calar essas vozes e ouvir outra mais profunda, mais lúcida, mais sua? Essa é justamente uma das grandes lições da filosofia estoica. Os pensamentos vêm e vão, são como visitantes, alguns gentis, outros invasivos. Mas no fim, quem decide quem fica ou vai embora é você. Os antigos estoicos já sabiam disso. E é por isso que, mesmo vivendo em épocas de guerra, perseguição, escravidão e instabilidade, homens como Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca conseguiam manter a mente firme, o coração sereno e a postura íntegra, mesmo quando tudo à sua volta parecia ruir, porque eles aprenderam que os pensamentos não definem quem você é, mas sim aquilo que você escolhe fazer com eles, e é isso que separa um espírito livre de alguém aprisionado pelas próprias emoções. Neste vídeo, você vai aprender a olhar para os pensamentos negativos com novos olhos, a não cair mais tão facilmente nas armadilhas da sua própria mente e, principalmente, a usar o estoicismo como ferramenta para retomar o controle interno, fortalecer sua consciência e cultivar uma presença mais clara, racional e calma diante dos desafios que surgem todos os dias. Se você sente que tem sido dominado pelos próprios pensamentos, se percebe que muitas vezes está travando uma guerra silenciosa dentro de si, saiba que você não está sozinho e, mais importante ainda, existe sim um caminho de saída e ele começa por uma escolha. Aliás, antes da gente seguir, eu quero saber de você. Qual pensamento negativo você mais quer aprender a controlar? Escreve aí nos comentários, porque só de dar nome a isso, você já começa a enfraquecer o poder que ele tem sobre você. E aproveita para comentar também a frase do dia, para fixar o aprendizado e inspirar quem vier depois de você. Eu não sou o que penso, eu sou aquilo que escolho cultivar. Se esse tema faz sentido para você, já deixa o like, porque isso fortalece o canal e faz essa mensagem chegar em mais pessoas que também precisam ouvir isso. E se você ainda não se inscreveu, aproveita agora e se inscreva para continuar recebendo reflexões estoicas e práticas que te ajudam a fortalecer a mente, viver com mais presença e evoluir de dentro para fora. Dominar os pensamentos negativos não é uma questão de apagar o que a mente diz, nem de se tornar alguém que só pensa positivo o tempo todo. Até porque isso seria artificial e até perigoso, já que negar o que se sente, fingir que está tudo bem e sorrir forçadamente diante do caos interior não é serenidade, é autotraição. A verdadeira força mental, segundo os estoicos, não vem de controlar o que entra na mente, mas sim de escolher com sabedoria o que fica, o que merece atenção, o que deve ser alimentado. E para isso, o primeiro passo é desenvolver uma postura de observação constante, quase como se você fosse um vigia atento da sua própria consciência. Alguém que não se identifica de imediato com o que pensa, mas que aprende a criar um pequeno espaço entre o estímulo e a resposta, entre o pensamento que surge e a decisão de acreditar ou não nele. Esse espaço, que parece simples, é na verdade o território mais precioso da mente estoica. É ali que tudo muda.
Quando você começa a notar os pensamentos que surgem com mais clareza, percebe que muitos deles não são seus. São padrões que foram instalados com o tempo, são vozes que repetem críticas antigas, são repetições inconscientes do medo, da comparação, da ansiedade. E quando você vê isso, quando enxerga de fora o teatro interno, algo começa a se transformar. A mente perde força sobre você e a sua presença aumenta. Epicteto dizia: o que nos perturba não são os acontecimentos em si, mas a interpretação que fazemos deles. Agora pense, se até os acontecimentos externos só têm poder porque você interpreta de forma negativa, o que dizer dos pensamentos internos? Eles não são, por si só, um problema. O que machuca, na verdade, é o quanto você acredita neles. E aí entra um ponto importante que muitas pessoas ignoram. Pensar negativamente não é um sinal de fraqueza. É um sinal de que sua mente está tentando te proteger, só que de forma distorcida. A mente se acostuma a projetar cenários ruins porque quer evitar riscos, frustrações, decepções. Ela quer se antecipar. Mas nessa tentativa de te proteger, ela acaba te prendendo. E o que era para ser um aviso se torna um veneno diário. Quantas oportunidades você já deixou de abraçar por conta de pensamentos que diziam: vai dar errado, você não é bom o suficiente, melhor não tentar. Quantas vezes a sua mente te convenceu de que o pior era inevitável? E você agiu como se fosse? O estoico não ignora esse funcionamento da mente, mas também não se curva a ele. Ele treina a si mesmo, todos os dias, para cultivar pensamentos que sejam coerentes com a razão, não com o medo. E isso exige disciplina, exige atenção, exige uma certa firmeza interna que só nasce quando você para de acreditar em tudo que sente ou pensa e começa a testar essas ideias com clareza. E aqui vai uma prática simples e poderosa. Toda vez que surgir um pensamento negativo automático, por exemplo, eu nunca consigo nada, todo mundo me esquece, nada dá certo para mim. Pare por um instante, respire fundo e pergunte para si mesmo: isso é um fato? Ou é apenas uma impressão? O que me prova que isso é verdade? Qual seria uma forma mais justa e racional de interpretar essa situação? Esse tipo de questionamento racional é uma das armas mais fortes que os estoicos utilizavam contra os impulsos emocionais destrutivos. Sêneca, por exemplo, falava sobre a importância de escrever à noite para revisar o dia e identificar pensamentos exagerados, reações desproporcionais e decisões impensadas. Ele tratava a mente como um campo de cultivo. Se você não arrancar as ervas daninhas todos os dias, elas tomam conta. E isso vale para você hoje. Se você não analisar o que a sua mente está te dizendo, se não questionar, se não selecionar, o mato mental cresce rápido e logo você se vê cercado de espinhos emocionais, sem nem entender como aquilo aconteceu. Outro ponto importante que o estoicismo ensina é que você se torna aquilo que repete. E aqui entra um dos maiores perigos dos pensamentos negativos: o reforço. Quanto mais você alimenta um pensamento destrutivo, mais ele se fortalece. A mente funciona por repetição. Se você pensa constantemente que é incapaz, que é invisível, que está atrasado na vida, esse pensamento se cristaliza e passa a virar parte da sua identidade. E mesmo que a realidade diga o contrário, você não consegue ver. É como estar usando um óculos sujo e achar que o mundo é embaçado, quando na verdade é só o filtro mental que está distorcido. Por isso, uma das práticas centrais para se libertar dos pensamentos negativos é escolher com intenção aquilo em que você vai focar. Isso não significa se enganar, nem viver de frases motivacionais vazias. Significa treinar sua atenção para sair do automático e começar a alimentar pensamentos que te fortalecem. Pensamentos como: eu ainda estou em processo, mas já evolui muito. Ou, não tenho controle sobre tudo, mas posso controlar como vou reagir. Esse tipo de pensamento, repetido com consciência, começa a ocupar o espaço que antes era dos pensamentos sabotadores. E quando esse novo padrão se torna hábito, você começa a ver mudanças reais no seu comportamento, nas suas emoções, na sua forma de existir no mundo. Outro aspecto que o estoicismo deixa claro é que o excesso de pensamento é irmão da inação. Quanto mais você pensa, mais trava. Quanto mais você analisa, mais se paralisa. Por isso, os estoicos valorizavam tanto a ação. Ação simples, ação presente, ação baseada na razão. Sêneca dizia que o que impede muitos de avançar não é a dificuldade em si,
mas a indecisão prolongada alimentada por uma mente confusa. E isso é uma verdade até hoje. Quando você está preso em pensamentos negativos, uma das formas mais eficazes de sair disso é se mover. Fazer algo prático, algo pequeno, mas com direção. Pode ser levantar da cama e organizar um espaço. Pode ser escrever o que está sentindo. Pode ser resolver uma tarefa pendente. A ação interrompe o ciclo do pensamento negativo, porque ela coloca a sua energia em algo concreto. E quando você age, mesmo sem estar 100% bem, algo muda por dentro. A confiança não vem antes da ação, ela nasce da ação. E quanto mais você age, mais percebe que pode sim tomar decisões, mesmo com pensamentos negativos presentes, porque o objetivo nunca foi eliminá-los por completo, mas sim aprender a conviver com eles de forma lúcida, sem deixá-los dirigir a sua vida. E se tem algo que ajuda ainda mais nesse processo, é redirecionar o diálogo interno. A forma como você fala consigo mesmo molda profundamente o seu estado mental. Se você repete, dia após dia, frases internas como "nada dá certo para mim", "eu sou um fracasso", "ninguém se importa", sua mente começa a registrar isso como realidade, mesmo que não seja. Mas se você, com esforço consciente, começa a ajustar essa conversa e usar palavras mais justas, mais racionais e mais sábias, aos poucos, essa nova voz interior se fortalece. Você não precisa dizer que está tudo ótimo. Basta dizer a verdade com equilíbrio. Dizer, por exemplo, "Hoje não estou no meu melhor, mas estou tentando." Ou, "Estou enfrentando um momento difícil, mas isso não define quem eu sou." Isso já muda tudo. Isso já é força. E para sustentar tudo isso, entra um último ponto, o treino diário da mente. Os estoicos não esperavam um colapso para começar a cuidar da mente. Eles treinavam todos os dias. Eles escreviam, refletiam, questionavam. E você pode fazer o mesmo. Pode começar o dia com uma frase estoica, pode tirar 5 minutos antes de dormir para revisar o que pensou, pode praticar o silêncio para ouvir o que está ecoando dentro. A mente precisa de direção, senão ela se perde. Ela precisa de comando, senão ela domina. E quanto mais você treina, mais percebe que o pensamento negativo pode até aparecer. Mas você não é obrigado a segui-lo. No fim das contas, a verdadeira liberdade não está em ter uma mente completamente silenciosa. Isso é impossível. A verdadeira liberdade está em saber que você pode ter pensamentos ruins e, ainda assim, manter boas decisões. Que você pode sentir medo e, mesmo assim, continuar caminhando. Que você pode ouvir a voz da dúvida e ainda assim escolher a confiança. Porque você não é o que sente, não é o que pensa. Você é o que escolhe fazer com tudo isso. E isso talvez seja a definição mais poderosa de domínio pessoal. O estoico não é alguém frio, insensível ou desconectado da realidade. Ele sente, pensa, se emociona, como qualquer outro. Mas ele aprendeu a não viver à mercê do próprio caos mental. Aprendeu que dentro de si existe uma centelha de razão que pode ser fortalecida todos os dias. E é essa centelha que ilumina o caminho, mesmo nos dias mais escuros. Quando você começa a entender que os pensamentos não são ordens, mas apenas sugestões, tudo muda, porque a mente pode até continuar produzindo ruídos, dúvidas, medos, mas agora você olha para tudo isso de um lugar diferente, um lugar onde você não reage automaticamente, onde você escolhe com mais calma, onde você decide o que vai ou não te afetar. E é nesse ponto que você começa a viver com mais leveza, não porque os problemas desapareceram, mas porque a sua mente parou de lutar contra tudo o tempo todo, e isso por si só já é um alívio enorme. É claro que vai haver dias em que os pensamentos negativos vão bater mais forte. Isso é parte da vida, mas o estoicismo te ensina que você pode ser maior do que eles, não ignorando, não negando, mas enfrentando com racionalidade, com presença, com postura. Em vez de se perguntar, por que estou pensando isso de novo? O estoico aprende a perguntar, o que eu escolho fazer apesar disso? E essa pergunta é poderosa, porque tira você da passividade e te coloca no centro da sua própria vida. Porque, no fim das contas, a mente não precisa estar em silêncio absoluto para que você tenha paz. Ela só precisa saber quem manda. E quando você mostra, dia após dia, que quem manda é a sua razão, sua presença, sua disciplina, os pensamentos perdem a força, perdem o brilho, perdem o controle. Eles continuam vindo, mas você não vai mais com eles.
Você aprende a deixar passar, como se vê uma tempestade lá fora pela janela, mas decide não abrir a porta. Agora sim, se você chegou até aqui, me diga nos comentários com sinceridade. Até o fim. Isso me mostra que você está comprometido consigo mesmo, que não desistiu no meio do caminho e que está construindo uma mente mais forte e mais serena a cada passo. E se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com alguém que anda lutando com a própria mente, porque às vezes uma única frase é capaz de virar uma chave. Ah, e se ainda não deixou seu like ou não se inscreveu, esse é o momento. Isso ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas e fortalece essa comunidade de quem busca crescer de dentro para fora. Nos próximos vídeos, a gente continua essa jornada estoica juntos.